esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Eu não sou pregador não, eu sou pastor de igreja, tá? Eu estou há 22 anos na igreja e há 17 anos eu dirijo igreja. Então eu não tenho uma palavra aqui de abrir para vocês. Eu tenho uma palavra pastoral, certo? Palavra pastoral para vocês. Essa água aqui eu posso beber? Hã? E não gosta de gelado? Não precisa ser gelada não. Obrigado. Eu não sei nem que horas são, 15 para as 9. Hoje é o último dia da festa. Eu vou cansar vocês não. Rapidinho para a gente entender. Se você estudar Eclesiastes 9:8, fala de um costume dos judeus, de ungirem tanto os pés quanto a cabeça para poderem participar de algumas festas significativas para eles. Nós não vamos tomar muito tempo aqui, não, só para você entender. Então, Eclesiastes 9:8, ao contrário do que nós aprendemos durante muitos anos, e eu também fui ensinado assim, tem muito mais a ver com estar preparado para entrar na presença de Deus do que com o fogo da presença de Deus. Tá? Eclesiastes diz isso. Esse texto diz isso. Tem muito mais a ver com ter características e qualidades que faça com que Deus se enxergue em nós, que faça com que Deus se veja em nós, para nos reconhecer como filhos, do que como ter poder ou unção de Deus na vida, o que é indispensável, mas é outra coisa. E que bom que vocês escolheram esse tema, porque Jesus diz que com o passar do tempo, Paulo também diz, já chegando nesse tempo, as pessoas se apostatariam da fé, dariam ouvido à doutrina de demônio, enfim, iam se perder na sua caminhada, misturando o evangelho com crendice, misturando o evangelho verdadeiro com coisas que não existem, com promessas que não foi Deus quem fez. E aí Paulo diz assim para Timóteo: as pessoas vão ter comichão no ouvido nos últimos tempos, já chegando, e elas vão começar a correr atrás de ventos de doutrinas, e elas vão começar a procurar líderes que falem para elas o que elas gostariam de ouvir. Daí Paulo diz assim para Timóteo: você porém permanece naquilo que você tem visto e ouvido, e naquilo que aprendeu de mim. E a Bíblia diz que mesmo que apareça um anjo do céu trazendo um outro evangelho que não seja esse que os discípulos aprenderam com Jesus e que deveriam ensinar, nós não deveríamos dar crédito e nem tomá-lo como pão ou alimento para a nossa vida. Pelo contrário, ainda que venha um anjo do céu trazendo um evangelho diferente daquele que Cristo nos ensinou, deveríamos considerá-lo anátema ou maldito. Não serve para a igreja de Jesus. E aí Paulo vem escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, e era uma igreja que, mesmo tendo todos os dons espirituais, estavam equivocados com relação ao evangelho de Jesus, porque eles valorizavam coisa que não tinha tanto valor e desvalorizavam aquilo que de fato tinha muito valor, que não devia ser esquecido. E Paulo diz para ele: olha, se tem alguma coisa que deve ser cultivada e preservada, é a fé, a esperança e o amor. A divisa que vocês escolheram, não foi isso? O tema foi Eclesiastes 9:8. E a divisa é o que? As mulheres se manterem saudáveis, manter a sua vida cristã intacta, ou de forma que a glória de Deus ou o brilho de Cristo seja refletido por meio do nosso jeito e maneira de viver. Eu vou tentar resumir isso aqui. Então o apóstolo Paulo diz sobre 3 virtudes que a gente tem que cultivar, que a gente tem que desenvolver e que nós precisamos preservar. E por que cultivar? Por uma razão muito simples.
Porque são mandamentos bíblicos, são instruções bíblicas. Fé, esperança e amor é mandamento. Paulo diz agora, permanecem a fé, a esperança e o amor, os três. Porém, dos três, o maior é o amor. E por que nós devemos guardar, preservar essas características? Por uma razão muito simples. As adversidades da vida e os ataques do diabo podem arrancar isso de nós, nos fazendo voltar a ser aquela velha criatura, tirando de nós o que temos de mais precioso, que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Para provar para você que isso tem que ser cultivado, que é mandamento bíblico, eu vou mostrar para você na Bíblia. Fé em Cristo. Hebreus 11:6, o escritor é desconhecido, e ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que os buscam. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu creio em milagres, eu sou pentecostal, mas você pode fazer chover fogo do céu e não agradar a Deus. Você pode fazer coisa fora do normal acontecer e não agradar a Deus. Mas quando você é uma pessoa de fé, isso faz com que Deus olhe para você com bons olhos. É por isso que tem um texto que Jesus diz assim, ó: nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Você pode ver que quando Jesus tinha sua atenção chamada, não era por nenhuma outra razão que não fosse a fé. Jesus passou o seu ministério dizendo a algumas pessoas: vá, a tua fé te salvou. Seja curada deste teu mal, porque a tua fé te salvou. Não se preocupe se você não tem poder para operar milagres, porque quem faz isso é Deus. E Ele dá dons a quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas se você é uma pessoa de fé, fique tranquilo, você está bem no conceito divino. Deus gosta de você. Você pode me ajudar a dizer isso para alguém? Se você é uma pessoa de fé, Deus gosta de você. Se você é uma pessoa de fé, Deus gosta de você. Se você é uma pessoa de fé, acredite no que eu estou lhe dizendo, Deus gosta de você. Aleluia! É um mandamento divino, esperança em Deus e nas suas promessas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 26. Vamos correr, tá? Porque senão não dá para a gente falar, porque o tempo é muito pequeno. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amor também é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo o mandamento se resume nesses dois. Quem ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cumpriu toda a lei. Você quer ver como é que é mandamento? Paulo escreve aos Romanos capítulo 13, versículo 8, dizendo: não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para com os outros. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a lei de Deus e satisfazendo todas as suas exigências. Se fé, esperança e amor são mandamentos, não devem ser ignorados, não devem ser questionados, eles precisam ser simplesmente obedecidos. E obediência tem valor, pode não ter para muita gente, mas para Deus, se tem uma coisa que Deus preza, obediência à sua palavra. A Bíblia fala de um homem que foi ungido por Deus, profetizou, teve a vida mudada, foi rei em Israel, e um dia foi fazer culto a Deus, e Deus disse para ele através do profeta Samuel: você não serve mais para mim, eu já achei alguém melhor do que você, eu já achei alguém que faz o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não adianta fazer o que Deus quer se não for do jeito que Deus estabeleceu. O que vale para Deus não é o que você está fazendo, mais do que isso é como você está fazendo. A Bíblia diz que Saul foi prestar culto a Deus, e o profeta Samuel chegou até ele e disse: tem
Tem o Senhor, 1 Samuel 15:22, tanto prazer em sacrifício e holocausto, do que em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou traduzir nas minhas palavras: Deus prefere nossa obediência do que os nossos sacrifícios. E eu vou explicar para você o quanto Deus leva isso a sério. Então nós podemos ir em Deuteronômio 28:2, aonde o Senhor diz: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Eu não posso ser menino, eu não posso ser moleque, eu não posso ser irresponsável, imaturo e dizer: ó, Deus vai abençoar todo mundo. Eu não posso dizer isso. Olha, hoje é o dia da sua bênção. Eu não posso dizer isso. Olha, hoje é o dia da sua vitória. Não sou eu que marco isso, quem marca isso é Deus. Agora, uma coisa eu posso te dizer: se você tem por hábito obedecer o que Deus diz, eu não sei quando, eu não sei como e eu não sei que hora, mas é só uma questão de tempo. Deus vai mandar que a bênção venha sobre ti. Deus vai ordenar que a bênção venha sobre a sua vida, e você vai ver de fato a provisão de Deus para a sua casa. Quem acredita nisso pode dar glória ao nome de Deus. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer: trabalho sem obediência é jogar tempo fora. Culto sem obediência é tempo perdido. Sacrifício sem obediência não serve para nada. E Deus continua dizendo ao seu povo, em Deuteronômio 28, versículo 8 e 9: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as mãos te abençoará. Ele te confirmará por si por povo santo, como já tem prometido. Mas isso só quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos teus caminhos. Você sabe por que tem gente que corre atrás de bênção? Porque ainda não aprendeu o que é obediência. Você sabe por que tem gente que corre atrás de alguém que pode lhe entregar uma mensagem profética? Porque não sabe o valor da obediência. Um homem que obedece a Deus não precisa correr, ele fica parado. O que Deus tem, corre até onde ele está. Eu vou repetir isso: alguém que obedece a Deus não precisa correr atrás de alguma coisa, ele fica fiel aonde está, e o que Deus tem chega até onde ele estiver. Viva do jeito que você está, onde você está, da maneira que você está, Deus acha você para te abençoar. Você pode me ajudar a dizer alguém? Pega na mão de alguém, diga aí para 2, 3 pessoas: obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente obedece, Deus manda a bênção no nosso celeiro. Diga isso a 2, 3 pessoas: quando a gente obedece, Deus manda a bênção no nosso celeiro. Quando a gente obedece, Deus manda o milagre até na nossa casa. Deus visita a nossa vida e o milagre acontece. A obediência é melhor que sacrifício. Eu sei que Deus faz milagres, já vi milagres acontecendo, vejo todos os dias, mas eu louvo a Deus pela frase inspiradora de Martinho Lutero, que disse: prefiro obedecer a Deus do que operar milagres. Ah, você pode dizer assim para mim: pastor, esse camarada é maluco, fazer milagre não tem coisa igual. Tem, obedecer é melhor do que fazer milagre. E eu vou mostrar para você que tem gente que faz milagre por aí, e que Deus um dia, Jesus um dia vai dizer para ele: ó, você usou o meu nome, mas a gente nunca andou junto. Você usou o meu nome, mas a gente nunca foi amigo. Você usou o meu nome, mas eu nunca conheci você. Jesus disse um dia: algumas pessoas vão chegar até mim, e serão muitos, pode ler, são muitos, e vão dizer: no teu nome expulsamos demônios, no teu nome curamos enfermos, no teu nome falamos novas línguas, no teu nome profetizamos. E Jesus diz: hoje não, mas naquele dia eu direi a eles abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Meu querido, não entre em perturbação espiritual se você não é profeta. Deus escolheu só alguns para serem. Não se perturbe se você não põe a mão e o enfermo é curado. Isso não é para todo mundo, é para algumas pessoas que Deus escolheu. Agora eu quero te dizer uma coisa: se você profetizar ou não, se você curar ou não, se você expulsar demônio ou não, mas obedecer, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. O céu está à sua espera, porque o céu não é para quem faz
quem crê em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e se transformou em uma nova criatura, o céu está à nossa espera. Quem está indo para o céu comigo? Quem está indo para o céu comigo? Martinho Lutero diz: eu prefiro obedecer a Deus do que operar milagres. É claro que se a gente puder unir as duas coisas, não há problema nenhum. Deus procura duas classes de pessoas. Primeiro, verdadeiros adoradores. Por que verdadeiros adoradores? Porque tem adorador de mentira. Às vezes a gente vê alguém gritando, cantando, abrindo a boca, fazendo encenação doida. Vai lá fora. Anda de braço dado com o diabo. E eu vou mostrar para você na Bíblia que tem gente assim. A Bíblia diz que tinha um camarada que era chamado de Judas Iscariotes. Ele era tesoureiro da igreja mais poderosa da face da terra. O pastor dele não era o Andros, o pastor dele era Jesus Cristo. Judas viu um milagre como ninguém aqui nunca viu e nem vai ver. A Bíblia diz que ele nunca aprendeu nada. Ele amou as trevas, ele não quis a luz. E a Bíblia mostra o resultado das suas obras. A Bíblia fala de um casal da igreja do Novo Testamento, e o pastor da igreja era Pedro, um casal conhecido da igreja. Foi chamado pelo nome. Pedro disse Safira e Ananias. Só que Pedro não fez um elogio dizendo como vocês são bons, como vocês são crentes, como vocês são mudados, como vocês são obedientes. Não, Pedro diz: por que vocês deixaram Satanás montar um trono no coração de vocês? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: não basta só fazer parte de um contexto cristão, é preciso ter a certeza de que quem governa a nossa vida é Deus, na pessoa do seu Espírito Santo. Deus procura verdadeiros adoradores. A mulher samaritana se encontrou com Jesus, ou Jesus se encontrou com ela, e ela disse: onde é que devemos adorar? Os meus pais dizem que é aqui nesse monte, mas os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. E Jesus diz: moça, vai chegar um tempo, na verdade já chegou, que não é no templo e nem é nesse monte. E Deus procura pessoas assim, que são as pessoas que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu creio em milagre, mas se você não faz milagre, mas adora a Deus em espírito e em verdade, fique tranquilo, as boas mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Me ajude aí dizendo para alguém: não entre em crise existencial. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você com os talentos que você tem. Deus não pode cobrar de nós um talento que Ele não deu. E se Deus não me deu talento, mas me deu fé, é isso que eu vou usar. Se Deus não me deu talento, mas Ele me deu esperança, é isso que eu vou usar. Se Deus não me deu dons espirituais, mas me deu fruto do Espírito, que é amor, eu vou amar. E a glória do Senhor vai ser manifesta na minha vida. Fica gente na presença do Senhor. É tranquilo, tem coisa mais importante para Deus. Segunda coisa que Deus procura: pessoas que sejam obedientes à sua voz. Já sabia que não é todo crente que pode chamar Jesus de amigo? Vocês sabiam disso? Não é todo crente que pode chamar de Jesus de amigo. Tem um monte de crente que chama, mas não devia. Tem um monte de crente que chama Jesus de amigo, mas não devia. Nem conhece, nem sabe quem Ele é. Jesus um dia chamou os discípulos e disse para eles assim: ó, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Se alguém não é obediente a Deus e nem a sua palavra, não pode chamar Jesus de amigo. Isso está em João 15,14. Vós sereis meus amigos quando vocês fizerem aquilo que eu mando. Uma verdade a saber para a gente passar para o segundo tópico. Palavras de João Calvino. Alguns de vocês já ouviram dizer: não podemos descansar nas promessas de Deus sem antes obedecermos às suas palavras. Se você é desobediente, não acredite na promessa de Deus não, porque ela não vai se cumprir na sua vida. Agora, se você é obediente, descanse, durma em paz, fique tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel, Ele vai cumprir. Eu vou repetir isso: se você é obediente, volte para casa hoje em paz, volte para casa tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos correr? E por que nós devemos guardar? Eu disse que devemos obedecer porque é mandamento. Por que a gente tem que guardar? Eu disse que a adversidade da vida, o diabo pode roubar de nós. A gente pode se tornar uma pessoa ruim.
A gente pode se tornar uma pessoa, uma persona não grata. Amor. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos se esfriará. Você não pode fazer parte dessa estatística. A gente não precisa sair da igreja para ficar meio frio no que diz respeito ao amor, não. A gente leva tanto golpe na igreja, a gente é tão enganado tantas vezes na igreja, a gente é traído tantas vezes na igreja, a gente sofre com ingratidão tantas vezes na igreja, que você começa a duvidar de todo mundo. Você começa a não acreditar em mais ninguém. Você começa a dizer assim, não ajudo mais ninguém. Mas Jesus disse isso. Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar todo esse tipo de coisa, o amor de muitos se esfriaria. Você não pode fazer parte desse contexto. Disse o amor de muitos, mas não disse o amor de todos. Custe o que custar, nós precisamos continuar amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Não deixe o amor de Deus, o ágape, morrer em seu coração. Mateus 14:13 diz por que nós precisamos continuar amando. 24:12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o versículo 13 do capítulo 24 diz, quem porém perseverar até o fim, será salvo. Meu irmão, se alguém quiser odiar, fique à vontade. Se alguém quiser dormir com raiva, fique à vontade. Se alguém quiser ficar brigado de cara feia, fique à vontade. Mas Jesus diz que quem continuar amando até o fim, esse vai ser salvo. Esse vai ser salvo. Você precisa perdoar quem te lesou. Você precisa perdoar quem está te devendo e não vai pagar. Perca essa esperança. Você precisa perdoar quem te traiu. É difícil, né? Mas eu aprendi que Deus às vezes fala só o que a gente precisa ouvir mesmo. Às vezes Deus não fala o que a gente quer ouvir, às vezes Ele fala o que a gente precisa ouvir. E eu gosto quando Deus fala comigo o que eu preciso ouvir, porque quando Deus fala comigo o que eu preciso ouvir, Ele está dizendo, você ainda é meu filho. Por enquanto é meu filho. Quando eu mudar a mensagem, aí deixou de ser. Aí a coisa fica aí. 2 Coríntios 12:15. Vamos seguir então o exemplo de Paulo. Estou resumindo, senão não dá tempo de eu chegar onde eu preciso, tá? Paulo viu tanta coisa acontecendo, ele foi traído pelos irmãos, apanhou sem dever nada, abandonado pelos seus amigos. E Paulo é um camarada que ele tinha razões de sobra para odiar todo mundo, para ter raiva de todo mundo, para acordar mal-humorado, de cara feia, irritado todos os dias. Aí ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, dizendo assim, ó, eu, de muito boa vontade, me gastarei e deixarei que vocês me gastem, embora amando vocês cada vez mais eu seja menos amado. Amor. Por que devemos guardar e preservar a fé? Escute aí, a fé e esperança. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Lucas 18:8. Quando porém vier o Filho do Homem, ainda achará fé na terra? Precisamos guardar, precisamos preservar a fé. Não podemos abrir mão da nossa fé em Cristo. Não podemos abrir mão da esperança do arrebatamento eminente da igreja de Jesus. Não podemos abrir mão da fé, da promessa de Deus de nos levar para um dia estarmos para sempre com Ele. Um dia Tomé chegou até Jesus e diz, eu só acredito vendo. Jesus diz para ele, Tomé, mais feliz é aquele que não vê e continua crendo. Eu vou explicar para você, para Deus, a fé que mais tem valor não é a daquele que viu e diz, eu acredito porque o Senhor fez. Para Deus, a fé que tem mais valor é aquele que não viu o milagre, é aquele que não recebeu o que esperava, é aquele que não viu aquilo que imaginava e sonhava, mas ainda assim continua declarando na sua convicção de fé e esperança, Jesus ainda é o Senhor da minha vida, Jesus ainda é o Senhor da minha vida, Jesus ainda é o Senhor da minha vida. Eu sei que muitos de nós aqui não vimos o que
que gostaríamos de ver, e nem recebemos o que gostaríamos de receber. Mas quer saber de uma coisa? Jesus vai ser para sempre o Deus da minha vida, o Deus da minha casa e o Deus da minha família. É por isso que Josué reuniu a sua família, olhou para todo Israel e disse: se vocês quiserem servir os deuses que ficaram depois do Jordão, sintam-se à vontade. Eu e minha casa, porém, adoraremos ao Senhor, glorificaremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor, serviremos para sempre ao Senhor. Quem é que está nessa comigo aí, servindo a Deus? Eu vou ter 30 segundos. Dirija aí uma palavra de adoração a Deus. Dirija aí 30 segundos uma palavra de agradecimento a Deus. O milagre não aconteceu, glória a Deus. O milagre não chegou, glória a Deus. A vitória não veio, glória a Deus. Jesus não me curou, glória a Deus. Mas Ele pode fazer, Ele tem poder para mudar todas as coisas. E se Ele não fizer, glória a Deus, do mesmo jeito, aleluia. Minutinho para você orar. Dirija a Deus uma palavra de adoração. Dirija aí a Deus uma palavra de agradecimento. Não abra a mão da sua fé em Jesus. Não abra a mão da sua fé em Cristo. Aleluia. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: combati o bom combate. Oh, glória. Acabei a carreira. O camarada guardou uma coisa só, até o fim da sua vida. Meu Deus. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável e viver como não existisse o amanhã. Mas a gente fica tão preocupado em guardar dinheiro, construir bens, adquirir cada vez mais. Não tem problema não é pecado não. Paulo foi o inverso. Pode servir de exemplo para nós. Tinha tudo e abriu mão de tudo para possuir aquilo que era mais do que necessário. Aleluia. O tudo que ele tinha não lhe era o suficiente. Entre aspas, o pouco que ele encontrou era o que ele podia fazer um homem feliz e realizado. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Aleluia. Com tudo que você está vendo aí fora, você ainda crê em Jesus? Você ainda acredita que a palavra de Deus é uma verdade? Deus gosta disso. Aleluia. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Paulo entendia bem disso. A Bíblia diz que os seus aventais curavam, os seus lenços curavam, expulsavam demônios. Mas Paulo diz: eu tinha um problema que me perturbava, e um dia eu disse: Senhor, me livra deste mal. 3 vezes falei com Deus, e Deus me respondeu, e Deus não me disse: seja curado. Eu sei que Deus faz, pelo amor de Deus, me entenda, tá? Eu só estou mostrando o outro lado que ninguém mostra, porque fidelidade não se demonstra na vitória, fidelidade não se demonstra na conquista, fidelidade não se demonstra na fartura, amor não se demonstra quando está tudo bem. As pessoas que nos amam, elas ficam perto quando todos vão embora, e quando não temos mais nada para dar e para oferecer. Fidelidade se demonstra quando Deus diz não e você diz: não tem problema, estamos juntos, vamos juntos, eu creio no Senhor. O Senhor é melhor do que a bênção que o Senhor pode me dar. Paulo entendia disso, por isso ele diz para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz: falei 3 vezes com Deus e Deus me respondeu. A gente cria aquele suspense de que vai haver um milagre, de que vai haver um mover no céu. Aquele dia o céu não se moveu, aquele dia os anjos que são ministros que trabalham em nosso favor não fizeram nada, aquele dia Deus não fez coisa alguma, Deus não fez milagre nenhum. Aquele dia parece-me que Deus meio que iracundo disse: Paulo, não vou fazer, não vou dar, não vou realizar. Quer saber de alguma coisa? A minha graça te basta, no meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus faz milagre, Ele é Deus. Quando Deus abre o mar, Ele é Deus. Quando Ele faz chover maná e codornizes, Ele é Deus. Mas aquele que chamou Paulo e disse: não vou fazer, também era o Deus que criou os céus e a terra. Me ajude dizendo para alguém: às vezes Deus fala não. Às vezes Deus diz que não vai fazer e não faz. E meu irmão, não adianta orar, não adianta
virar à noite, sabe por quê? Jesus lá em Apocalipse, um dos textos de Apocalipse, assim, eu tenho a chave de Davi. O povo só fala que ele abre e ninguém fecha, mas na segunda parte do versículo ele diz, eu fecho e ninguém abre. Ele abre, mas ele também fecha. E a gente precisa aprender a lidar com os nãos de Deus, sabe por quê? O sim de Deus a gente já tem. O sim de Deus a gente já tem. A gente precisa aprender a lidar com os nãos de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Quando Deus me diz sim, Ele está me abençoando. Mas quando Deus me diz não, Ele está me guardando, Ele está me preservando. E Ele está preparando algo melhor para a minha vida. Às vezes o não de Deus é melhor do que o sim que Ele tem falado para nós. Quem pode dar glória a Deus pelo não de Deus? Deus está dizendo não, você pode dar glória a Deus por isso. Deus está dizendo que não vai fazer, você pode dar glória a Deus por isso. Deus está dizendo que não vai fazer isso, mas Ele pode fazer algo. Porque Paulo diz, Ele é poderoso para fazer. Eu pedi só para Ele tirar o espinho na carne, mas eu entendi que às vezes Ele diz não. Mas quando Ele diz não, Ele também diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente. Mais do que eu estou pedindo ou pensando, por causa do seu poder em nós. Vamos correr aqui para acabar? 9h20 já. Nós já deu 30 minutos. Senhor, serva, Pai. Jesus. Fé e esperança não são resultado da nossa força. Nós estamos falando de qualidade, que nós precisamos preservar. Tudo bem? Fé e esperança não se conquista com força. Meu Pai amado, Jesus. Nem com inteligência. E nem com habilidade. Fé e esperança são resultado de uma vida de devoção, de comunhão e de intimidade com Deus por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou repetir isso: fé, esperança e amor é consequência de uma vida de comunhão e de intimidade com Deus através da pessoa do seu Espírito Santo. Meu irmão, não adianta você ficar orando, Deus me dá fé. Não, Deus pode aumentar a sua fé. Quer ter fé? Você precisa orar. Eu sei que você não veio aqui para ouvir isso, mas meu irmão, Deus é que é o dono da igreja, não é? Você está servindo quem? Eu penso que tem o Espírito de Deus, então você tem que ouvir o que Deus tem para te dizer. Eu já estou ouvindo isso segunda vez e estou dando glória a Deus. Também puderam, né? Se eu não achar bom, quem é que vai achar, né? Glória a Deus. Você quer fé? Você tem que ler Bíblia. Por favor, não me interprete mal não. Eu cresci numa igreja onde as pessoas diziam testemunho faz gerar fé. Que mentira. Está errado, não está na Bíblia isso. Se milagre e testemunho gerasse fé, ninguém morria no deserto. Você já viu o mar abrir? Não? Nem agora na Record, você não viu? Perdeu então. Não viu. Pois eu também não vi. O mar da Record eu vi. Choveu maná na sua casa alguma vez? Não. Então lá choveu 40 anos, 39 anos e meio. Você já tomou água tirada de pedra? É por isso que tem aquela expressão leite tirado de pedra. É tirar leite de pedra. A gente não consegue, mas saiu. Água de pedra eles viram. Você já viu uma coluna de fogo nos dias de frio? Se bem que aqui não faz muito frio. Nunca viu não? Já teve luz para refrescar vocês aqui, desse calor miserável que acontece aqui de vez em quando? Já, mas não é igual aquela que eles viram não. Essa luz preta aí que manda água pra caramba aí, dá dengue em todo mundo, é isso aí que você viu. Eu estou falando de chuva de bênção, não estou falando de chuva que traz problema, dificuldade para você não. Vira a casa do avesso, alaga toda a cidade, não. Os caras eram protegidos, vira milagre todo dia. Quem é que tinha fé naquele lugar? Quem que tinha fé? Ninguém. Ninguém cria em Deus. Eu vou provar para você que ninguém cria em Deus. Na primeira dificuldade, falaram assim: vamos fazer um Deus para nós? Pega o ouro que todo mundo tem aí, vamos fazer um Deus para nós, porque a gente não pode crer nesse Deus. O Deus que nós estamos crendo, Ele não faz o que a gente quer, Ele faz só o que Ele quer. Meu irmão, você está procurando um Deus que faz o que você quer, você está no lugar errado. Porque no Salmo 105, no versículo 13, se não me falha a memória, diz assim: o meu Deus, Salmo 105, versículo 1, o meu Deus está no céu, e Ele faz só o que lhe agrada. Ele faz o que Ele quer. Não creram, não acreditaram
acreditaram. De 600 mil homens que saíram do Egito, com exceção de Moisés, que não entra na estatística, só Caleb e Josué que acreditavam em Deus. A gente veio aqui para morrer? Não, rapaz, a gente veio aqui porque Deus tem algo melhor para a nossa vida. E aí Caleb e Josué fizeram os outros calarem e disseram: se o Senhor se agradar de nós. Ué, mas Deus já não tinha prometido? A promessa de Deus é condicionada a algumas coisas. E se você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, primeiro você tem que agradar a Ele. Lembra que eu falei no começo? Sem fé é impossível agradar a Deus. O pessoal viu o gigante e falou: a terra é maravilhosa, a terra é boa, a terra é linda, a terra é grande. Ah, que maravilha! Mas a gente não pode entrar lá porque o dono da terra é gigante, eles vão detonar a gente. Nós somos vistos. Como é que você pode falar que o cara te viu? Você nem sabe da visão do cara. Eu me vi, eu era como gafanhoto, e eles olharam para nós, a gente também era como gafanhoto. Mas Caleb e Josué guardaram a fé. Eles criam e disseram: ó, realmente tem gigante lá, mas se a gente agradar a Deus, Ele vai nos dar a terra que manda leite e mel. Nós vamos pisar e vamos devorar eles como pão, porque a proteção deles se foi, mas conosco está o Senhor dos exércitos para quebrar as nossas guerras. Lembre-se que nós andamos por fé e não por vista. Não é pelo que nós estamos vendo. Então a gente tem que fazer uma coisa para gerar fé. Rapidinho, 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e testemunho. É isso? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Antes de manter, você tem que ter. Como é que alguém vai manter o que não tem? Então a questão aqui, com todo respeito, é: ainda tem? Aleluia. Um dia Jesus disse assim, ó, Apocalipse 3:11: venho sem demora, guarda o que você tem. Quem é que vai guardar o que não tem? Guarda o que você tem, para que ninguém torne a sua coroa. O que você tem não é coroa. Você tem algumas virtudes, e isso vai fazer você receber uma coroa. Eu li para você 2 Timóteo 4:7, mas eu não li o 8. Paulo diz no 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí no 8 ele diz: agora só me falta receber a coroa da justiça, que o juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas o todos quanto amarem e aguardarem a sua vinda. Jesus diz: guarda o que você tem. Tem fé? Ainda tem? Amém. Então guarda. Tem esperança? Guarda. Está conseguindo amar? Aí já ficou fraco. Vamos repetir? Tem fé aí? Quem tem fé? Quem tem fé aí? Guarda. E não vem me fazer de tonto não, que eu já vi como é que é o negócio, viu? Não vem agora responder assim com toda alegria a terceira pergunta, que não vai valer. Quem tem esperança aí? Glória a Deus, aleluia. Guarda. Quem está amando? Está amando quem? Eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão, pastor. Eu assim. Jesus diz que os pecadores também amam aqueles que amam a eles. Jesus disse: na verdade vocês têm que amar aqueles que te perseguem. Amor para Deus é isso. Amar minha irmã? Eu não tenho isso, isso é minha obrigação. Agora, meu irmão, você pegar alguém que te dá um nó, que te enrola, que te trai, que te esculhamba, e você dizer: olha, miserável, se eu pudesse eu te matava. Sua sorte é que Jesus reina no meu coração. É isso que Deus espera de nós. Por isso Paulo diz em Efésios 5:18, para ter fé. Você acha que Paulo manda a gente encher do Espírito Santo para quê? Para que você acha que Paulo manda a gente ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:18. Vou explicar para você. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo, essa ordem de Efésios 5:18, não fala de um recipiente vazio que precisa ser completo ou completado. Se você for estudar no original, significa ser controlado por. Não é quantidade.
Então não existe essa oração, ó Senhor, me dá a porção dobrada do seu Espírito. Rapaz, você não aguenta isso não, você não sabe nem o que você está pedindo. O Espírito Santo tem uma medida só, é uma porção só. Ou você acha que Deus divide o Espírito Santo? Não. Um terço do Espírito Santo vai ser dando aqui. Dá uns 2/3 para esse camaradinho ali. Não, esse aqui não, esse aqui é muito fogo. Esse aqui eu vou dar para ele logo 99%. Não vou dar 100 não, senão ele vai achar que ele é Deus. Não é isso não, irmão. É ser controlado por. Ser cheio do Espírito Santo significa ser dirigido por, ser presidido por. É por isso que Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe por que Paulo manda a gente ser cheio do Espírito Santo, ou ser controlado pelo Espírito Santo? Que é o Espírito Santo que informa em nós o caráter de Cristo. A gente não parece com Cristo quando a gente faz algumas coisas, não. A gente parece com Cristo quando nós amamos. É aí que a gente parece com Cristo. Você quer ver como é que é verdade o que eu estou dizendo? Tema central da Bíblia qual é? Tema central da Bíblia. A gente não é crente para ser salvo? Qual é o tema central da Bíblia que diz respeito à salvação? João 3,16. Deus amou o mundo. Quando Deus diz, ou quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Deus estava dizendo o nome de cada um de nós. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sei quem eu fui. E para me amar não era qualquer um. Você também sabe quem você é. E para te amar devia ser difícil para caramba. Meu Deus. E a Bíblia diz, Ele nos amou quando a gente ainda não prestava. Ou não é isso que está na Bíblia? Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E eu queria que você entendesse isso. Sabe por que hoje a gente chega aqui e ora, Senhor, eu te amo? Você sabe por que você hoje tem a capacidade, a condição de amar Deus? A Bíblia diz, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então Paulo diz que a gente tem que ser controlado pelo Espírito Santo para desenvolver em nós essas qualidades, essas características de amar o nosso próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, a fim de que Cristo nos encontre como alguém aprovado. É isso que faz com que Deus enxergue em nós Ele mesmo. A gente passou a vida inteira ouvindo que o Espírito Santo é a marca da promessa, e é, mas eu não sei se você sabe, ele é mais do que isso. O Espírito Santo é a marca de identificação. Glória a Deus. Vocês sabiam disso? Quando Deus olha alguém que não tem o Espírito Santo, Deus vê uma criatura, nada mais do que isso. Mas quando Deus olha para alguém que tem o Espírito Santo, Deus diz, reconheço, meu filho. O papel do Espírito Santo em primeiro lugar é isso. É por isso que a Bíblia diz, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também para convencer o homem e andar e fazer andar em toda a verdade. Qual verdade? Palavra de Deus, João 17:17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. É tão verdade que o Espírito Santo é a marca de identificação que em Romanos 8:16 diz assim, e o Espírito testifica, ou o mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos verdadeiramente filho de Deus. Se alguém me disser por conta própria que eu sou filho de Deus, eu não posso acreditar. Mas existe alguém que eu não vejo, que eu não toco, mas que eu sinto e que percebo a sua voz. E mesmo em situações difíceis, ele fala ao meu coração e eu entendo ele dizendo, descansa, você é filho, Deus cuida de você. Descansa, você é filho, Deus cuida de você. Descansa, você é filho, Deus cuida de você. É por isso, pastor, que Jesus disse, eu mandarei outro Consolador. O seu consolo não alcança a minha alma, mas o do Espírito de Deus alcança, porque ele já está dentro de mim, testificando e dizendo, você é filho do Deus Altíssimo, e Deus cuida de você. Quem sente esse Espírito movendo, se movendo e locomovendo dentro do seu coração, levante as suas mãos e dá glória ao nome de Jesus. É por isso que Paulo diz, a gente tem que ser movido, Meu Deus. dirigido pelo Espírito de Deus.
aqui. Eu vou pular isso aqui. A declaração de 3 homens, cheio de fé, cheio dessas virtudes, cheio de esperança, cheio de amor por tudo, pela vida, por Deus, pela sua palavra. Davi, no Salmo 27, versículo 13, com relação à esperança, ele diz: eu tenho certeza que ainda verei os favores do Senhor na terra dos viventes. Olha a declaração de Paulo com relação à fé, Romanos 8,18. Tenho certeza que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Se você ainda tem guardado a fé e a esperança, eu tenho uma boa notícia para você. Provérbio 23, versículo 17 e 18. Não tenhas no seu coração inveja dos pecadores, antes permaneça no temor do Senhor. Permaneça no temor do Senhor todos os dias da sua vida, porque Ele tem um bom final para você. As suas esperanças não serão frustradas. Manter a esperança, para a gente terminar. Que tipo de fé e esperança o cristão deve alimentar? Primeiro, um dia melhor, uma vida melhor e uma residência melhor para os santos. Deus tem um lugar melhor para nós. Não tem lugar mais para nós na terra, mas Deus tem um lugar preparado para nós. Quantos acreditam nisso? Deus tem um lugar para nós. Você não precisa ver, João já viu. Tá? João já viu. Paulo viu, Paulo disse: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que não são listas a contar. Meu irmão, se eles viram e falaram que viram, eu acredito, eu vou continuar acreditando e mantendo essa esperança. Deus tem um lugar melhor para nós. Deus tem um dia melhor para nós. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esperança de uma vida melhor. Se Deus não te fizer rico aqui na terra, Ele vai te levar para um lugar onde você não vai provar mais morte, onde você não vai ter mais decepções, onde você não vai ter mais dor. É por isso que a gente nos mantém aqui, ó, na casa do Senhor, dizendo: tu és o Senhor da minha vida, o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Eu nunca vou desistir de servir ao Senhor. Segundo, esperança de ser recompensado por Deus por causa da nossa devoção e fidelidade a Ele. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Apocalipse 22, 12. Venho sem demora, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe um texto na Bíblia que as pessoas usam para falar sobre riqueza, prosperidade e bens materiais, e não é. É sobre coisas espirituais e eternas, que diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Apocalipse 22, 12.